Ninguém percebeu quando ele saiu. Não houve despedida, não houve discurso, não houve aplausos. Enquanto todos caminhavam na mesma direção, ele virou o corpo e foi. Não em direção ao mar onde os outros iam, não em busca de comida, nem por instinto de sobrevivência, mas para as montanhas, sozinho, sem falar com ninguém, sem chamar atenção, e talvez esse seja o gesto mais humano que um pinguim já fez. Ele não saiu porque precisava de algo material. Ele saiu porque estava perdendo algo mais essencial, ele mesmo. Na natureza, pinguins não andam sozinhos. Eles vivem em grupo, caminham juntos, sobrevivem juntos. O bando é proteção. O bando é calor. O bando é força. A convivência no grupo é a única certeza, a única segurança. Desde que nascem, aprendem uma única regra silenciosa: não se afaste, porque quem se afasta morre. Por mais que o bando seja imenso, com centenas de olhos, ele está sempre vulnerável. Mas dentro dessa vulnerabilidade existe uma promessa não dita: nós nos cuidamos. E ainda assim, naquele dia, um pinguim ignorou todas as regras não escritas da vida. Ele saiu da formação, deixou o caminho já conhecido e seguiu em direção ao lugar onde não existe nada. Sem comida, sem abrigo, sem retorno. A verdade é que o pinguim não sabia onde estava indo, mas dentro dele, ele sabia que não poderia mais ficar. Talvez ele estivesse doente, talvez estivesse confuso, talvez fosse apenas um erro da natureza, mas quando assistimos àquela cena, algo dentro de nós reconhece aquele passo. Porque no fundo, todos nós já fomos esse pinguim. Não literalmente, mas emocionalmente. Aquele momento em que você percebe que está vivendo no automático, seguindo o fluxo, cumprindo expectativas que não escolheu, indo para o mar que todo mundo diz que é o lugar certo. Mas algo dentro de você não vai. Algo cansa, algo pesa, algo quebra em silêncio. E você continua andando, mas não sente mais que está vivo. E por mais que as pessoas ao seu redor estejam fazendo o mesmo caminho, você começa a se perguntar se aquele é realmente o seu caminho. Então, um dia, você olha para o lado e pensa: e se eu parasse de seguir? E se eu fosse para outro lugar? E se eu me perdesse de propósito? A dúvida começa a crescer dentro de você, como uma chama que não pode mais ser ignorada. E quando você pensa sobre o caminho, sobre as escolhas, o peso das expectativas, você sente a necessidade de algo mais, algo diferente. A caminhada ao lado de todos já não faz mais sentido. E aquela sensação de estar desconectado do próprio ser se torna insuportável. Na internet, disseram que aquele pinguim foi corajoso, que ele saiu da manada, que ele escolheu o próprio caminho. Mas a verdade é mais dura. Na biologia, aquele pinguim provavelmente morreu. E isso nos desconcerta, porque queremos que toda a história de ruptura termine em vitória. Queremos acreditar que sair do bando sempre leva a um lugar melhor, mas a vida não faz promessas. Às vezes, sair dói. Às vezes, sair custa tudo. Às vezes, sair não é heroísmo, é apenas sobrevivência emocional. E muitas vezes, o que nos impulsiona a sair não é a certeza de vitória, mas a impossibilidade de continuar onde estamos. A dor de ficar pode ser muito maior do que a dor de partir. E talvez a pergunta não seja: ele foi corajoso? Talvez a pergunta real seja: quanto dói ficar? Quando ficar já não faz sentido. Ficar já não é uma escolha, é um fardo. E quando o fardo é insuportável, a única opção é partir.
Não por coragem, mas pela necessidade de se reencontrar. A coragem nasce do desespero, do desejo de respirar livremente novamente. É difícil, é solitário, mas é necessário. Pertencer é confortável, mas também é pesado, porque para pertencer, muitas vezes você precisa se calar, se moldar, se diminuir, fingir que está tudo bem. O bando protege, mas também sufoca. E ninguém fala sobre o cansaço de manter uma versão aceitável de si mesmo. Ninguém fala sobre o esgotamento de sorrir quando você quer desaparecer. Ninguém fala sobre como é difícil admitir: eu não me encaixo mais aqui. No entanto, mesmo com tudo isso, ficar no bando parece mais fácil, porque o caminho desconhecido é aterrador. Mas a dor de continuar na mesma estrada sem saber quem você é ainda mais aterrorizante. Então você continua, dia após dia, passo após passo, até que um dia o corpo vai, mas a alma vira. E quando isso acontece, você já sabe, você já sentiu, você já percebeu que seu próprio ser está se perdendo ali. E aquele momento é quando a alma começa a buscar por algo novo, por algo genuíno, mesmo que, para isso, você precise caminhar sozinho, mesmo que para isso você precise sair de onde está. Ir sozinho assusta porque não há garantias, não há aplausos, não há validação. Quando você sai do bando, ninguém entende. Alguns zombam. Alguns sentem raiva. Alguns dizem que você enlouqueceu, porque sua coragem expõe o medo deles. Pausa. É mais fácil chamar de loucura do que admitir que você fez algo que eles não conseguem fazer. Mas a verdade é que quando você sai, você começa a fazer algo que todos deveriam fazer: viver autenticamente. As montanhas daquele pinguim são silenciosas, frias, imensas. Assim como os lugares internos para onde vamos quando decidimos nos afastar. É solitário, é desconfortável, é incerto, mas também é honesto, porque ali não há plateia, não há máscaras, não há expectativas, só você. E o que sobrou de você. A verdadeira jornada não é para agradar os outros, é para se encontrar. E talvez esse seja o ponto. Essa parte é difícil de aceitar. Nem toda jornada fora do bando é para vencer. Nem toda escolha leva a um final bonito. Nem todo caminho alternativo termina em sucesso. Mas ainda assim, algumas pessoas precisam ir. Não porque vão ganhar, mas porque ficar seria morrer por dentro. A vitória nem sempre é o resultado, mas a coragem de ir quando todos estão ficando. Porque no fundo, sair do bando não é sobre a chegada, é sobre não morrer na caminhada. Às vezes, a escolha não é entre viver e morrer, é entre morrer lentamente ou arriscar tudo. E aquele pinguim não sabia que estava sendo filmado, não sabia que viraria símbolo, não sabia que alguém do outro lado do mundo olharia para ele e pensaria: sou eu. E talvez seja por isso que essa história toca tanto, porque não é sobre um pinguim, é sobre você, sobre mim. Sobre todos que em algum momento sentiram que não pertenciam mais ao caminho que estavam seguindo. É sobre a coragem silenciosa de admitir: eu não sou como eles. Eu não quero isso. Eu preciso ir. Não romantize a dor. Não romantize o isolamento. Não romantize o sofrimento. Mas respeite quem escolhe sair, porque sair custa caro. Custa vínculos, custa segurança, custa identidade. E ninguém paga esse preço por capricho. Quem sai já ficou tempo demais. Não sabemos o que aconteceu com aquele pinguim. E talvez nunca saibamos. Mas talvez a beleza esteja justamente aí. Nem toda história precisa de um final feliz.
Algumas histórias existem apenas para nos lembrar de algo essencial. Não ignore o momento em que sua alma vira para outro lado, porque quando isso acontece, algo dentro de você já começou a ir. Talvez o verdadeiro risco não seja andar sozinho rumo às montanhas. Talvez o verdadeiro risco seja passar a vida inteira caminhando com o bando para um lugar onde você nunca quis chegar.